Então, antes do intervalo, eu estava falando sobre as consequências das cruzadas, tá? Então, as cruzadas vão ali do século XI até o século XIII, e ali no século XIII nós teremos essas consequências. Além, né, do enfraquecimento do sistema feudal, haja vista que nós temos uma insatisfação da população camponesa, dos servos, em relação a essa cobrança de impostos, né, que irá ser abusiva durante o período das cruzadas, e também uma insatisfação, né, entre os, os senhores feudais e a própria monarquia, e a monarquia e os senhores feudais. Então, a gente percebe ali que o período das cruzadas ele acaba colaborando para uma certa instabilidade social na Europa feudal, né? Além disso, nós teremos também o renascimento comercial urbano. E, professor, o que de acha renascimento comercial urbano? Vai ser o surgimento, né, o ressurgimento, melhor dizendo, das cidades e dos centros comerciais na Europa. Tá? Então, por que renascimento? Porque um dia, lá na Europa medieval, essa Europa que nós estamos falando há duas aulas, né, nós tínhamos cidades prósperas, nós tínhamos centros comerciais. E aí vocês devem estar se perguntando, um dia quando? Um dia lá no Império Romano. Então, na época do Império Romano, as cidades, né, elas eram grandiosas, os centros comerciais eram muito importantes e que deixaram de existir a partir do processo de ruralização no século V com as invasões bárbaras. Tá? E quando é que essas cidades irão prosperar novamente? Quando é que nós teremos cidades fortalecidas e centros comerciais novamente? Apenas no final das cruzadas no século XIII, quando os europeus, né, podem ir até o Oriente e trazer mercadorias do Oriente para a Europa e assim comerciar, é, é, fazer o comércio dessas mercadorias, né? Então aí nós teremos o renascimento comercial e urbano, né? Ou seja, os centros urbanos irão surgir. Só que, claro, evidentemente, de uma forma diferente da qual era lá na Idade Antiga, né? Os centros urbanos eles irão surgir, né, nos muros dos castelos, né? Então, aquele camponês, aquele cavaleiro medieval que foi lá para as cruzadas, que sobreviveu, né? Ele começa a trazer essas mercadorias para a Europa, ele retorna para a Europa. Quando ele chega na Europa, ele não quer mais viver no feudo, ele não quer mais ser camponês, ele agora quer ter autonomia, ele quer viver por conta própria. Então ele se instala nos muros dos castelos e começa ali a vender as mercadorias das quais ele trouxe lá do continente asiático, lá da Península Arábica, né? E aí, entre essas mercadorias, nós tínhamos tecidos, nós tínhamos especiarias, enfim, diversas mercadorias que não existia, né, no continente é, europeu, que não tinha no continente europeu até então. E aí começa, né, um movimento bem interessante, começa a surgir as feiras, né? Dia de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Ó, e aí nós vamos ter as feiras sendo feitas nos muros dos castelos, com exceção de 2 dias, sábado e domingo, porque eram dias de descanso e o dia sagrado para o catolicismo, né? O dia religioso. Então nós tínhamos segunda, terça, quarta, quinta e sexta dia de feira, sábado e domingo nós vamos ter os 2 dias de descanso e de consagração. E aí, a partir desse momento, não só um camarada vai ser comerciante, nós vamos ter dezenas, centenas de comerciantes e que irão, né, como eles fazem feira todos os dias, eles irão passar a morar no local do qual eles trabalham, do qual eles vendem, do qual eles fazem o comércio. Por isso esses locais passam a ser chamados de burgos, né? São os burgos, né? Uma nomenclatura para o local
do qual os comerciantes faziam as feiras e residiam, ou seja, moravam. Então, aqueles caras que vieram lá do Oriente trazendo especiarias, vivem no Muro dos Castelos, vivem e vendem suas coisas por lá, eles vivem nos burgos. Era assim que era chamado essa localidade, essa região que passa a ser cada vez mais crescente, até que dali surge uma nova classe social, que vai ser a classe dos burgueses. Por que burgueses? Porque eles viviam nos burgos, que eram, né, os locais de comercialização das especiarias do Oriente e de moradia desses comerciantes. Tá? Então, olha só o que interessante nesse processo do século XIII. Uma consequência direta das cruzadas vai ser o surgimento de uma nova classe social, através do renascimento comercial e urbano, que será, né, a classe dos burgueses. E, gente, os burgueses são muito importantes, tá? Porque os burgueses eles irão acabar quebrando ou rompendo aquela pirâmide feudal que eu falei na aula passada para vocês, né? Que era formada por clero, nobre e servo. Agora não, agora nós vamos ter uma pirâmide feudal que temos clero, nobre, burguês e o camponês, e o servo. Então os burgueses, eles já chegam com uma importância muito grande, né, dentro desse contexto social medieval da época. O que está sendo enfraquecido cada vez mais com a presença do comércio, com a presença das cidades? O campo. Então os feudos, que são os territórios dos senhores feudais, que é o campo, né, que é o setor agrário, ele começa a ser enfraquecido. Ele começa a entrar em declínio. Tá? Por quê? Porque o cara que é camponês, ele começa a perceber, eu não quero trabalhar apenas para mim sobreviver. Eu quero ser um burguês. Eu quero ter prosperidade econômica. Eu quero ter ascensão social. A burguesia surgiu ontem, já está acima da minha classe. Então não faz sentido eu ficar aqui no campo. Eu não quero mais ser um servo do senhor feudal. E aí os servos, eles começam, né, os camponeses começam a buscar sair dos feudos. E, consequentemente, isso vai gerar uma crise no sistema feudal. Então, se lá no século IX nós tivemos o apogeu do feudalismo, no século XIV, 13, 14, nós vamos ter o declínio do sistema feudalista. Por isso, também isso aí marca o princípio aí da Idade Média, né? Quando o sistema de organização da Idade Média ele começa a entrar em crise, que é o sistema feudal, mediante o quê? Mediante a presença da burguesia, que é uma consequência direta do renascimento comercial urbano, que é algo oriundo das cruzadas. Então, lembre-se, fufus, em história tudo está interligado, tá? Tudo é uma consequência de algo. Então não é nada solto. Não existe assim, algo surgiu, algo apareceu aleatoriamente. Não. Torno a falar para vocês. É igual a série lá, né? Que estava fazendo sucesso aí até semana passada. Dark. É igual Dark. Tudo está conectado. Entendeu? Gente, eu vou ter que assistir essa série então. Quando você pensa que... Eu comecei a assistir, só que eu não entendi nada. Novidade. Pois é, porque é história, né? Então é meio viagem no tempo. Mas é como eu falo brincando, tudo está conectado. Então vejam só as conexões que eu irei fazer agora, desde o início. Presta atenção. O Império Romano caiu devido às invasões bárbaras. As invasões bárbaras aconteceram pelos problemas que os bárbaros passavam nos seus territórios. Após... Tava muito frio, não tava, tio? Oi? Não era porque tava frio? Não só porque estava frio, mas outros problemas, como escassez de alimentos, conflitos entre eles mesmos, entendeu? A Aí a galera climática. disse, ali tá massa, então eu vou descer. Eu não sei se eles falaram isso, ali tá massa e a gente vai descer, mas tecnicamente foi. Basicamente foi isso.
E aí a consequência direta desses problemas que os bárbaros enfrentavam foram eles descer, como Carolzinha falou, e invadir o Império Romano. O Império Romano chegou ao fim devido às invasões bárbaras. Após isso, os bárbaros terão que se aproximar da cultura romana. E a cultura que eu estou falando é a cultura religiosa. Então, eles vão ser convertidos ao cristianismo. Olha só, dinastia merovíngia. Depois, proteger o território dos muçulmanos. Os merovingios não fazem isso de forma correta. Quem irá fazer? Os carolíngios. Olha só, dinastia carolígina. Para melhor administrar o território da Europa, os carolíngios vão dividir esse território em vários outros territórios. Olha só, apogeu do feudalismo. Com essa divisão de território, a instituição que vai predominar em todos os territórios é a Igreja Católica. Olha só, fortalecimento do catolicismo. Com isso, o catolicismo quer adquirir mais territórios e almeja dominar o Oriente. Olha só, nós temos as cruzadas. Com as cruzadas, os europeus podem agora ir até o Oriente e ali adquirem mercadorias, retornam para a Europa. Olha só do que eu estou falando, renascimento comercial urbano. Daí a gente tem outra classe, né, social surgindo na Europa, que é a classe burguesa. E com isso, todo mundo quer ser burguês e ninguém quer ser mais servo. Crise do feudalismo. Ou seja, um evento vai puxando outro evento. E não é só no período medieval, é em todas as fases da história. Quer aprender história, meu filho? Quer aprender história? Aprende a ligar os acontecimentos um com o outro. Todos os acontecimentos estão interligados. Às vezes não é tão simples interligar, porque você tem que ter um conhecimento histórico de cada detalhe, mas que eles estão interligados, estão. Aí, tanto é que quando a gente estiver estudando, quando nós estivermos estudando a África, alguém está com o material aí, com o livro? Eu tô. Dá uma olhada aí no material da África, vê o reino de Axum. Vê lá se não fala O reino sobre de qual, professor? Axum. Axum, tem que ir. Reino de Axum. Vê em algum momento aí se tem ele se convertendo ao islamismo. Dá uma olhada. Aqui. Tem. Aqui, pera. De onde eu leio aqui. Foi a partir do século I que aldeamentos agrícolas foram aumentando, em especial a partir da mixigenação entre árabes e africanos. Olha aí, ó, viu? Então, isso aí é o período do qual? O período em que, né, a África, esse pedacinho da África, ele mantém contato com os árabes, que depois vão ser convertidos ao islamismo e, consequentemente, esse reino, se não me falha a memória, vai ser convertido ao islamismo. Vê um pouquinho mais abaixo se tem alguma coisa relacionada a isso. Só para que vocês percebam. Estou procurando percebam. aqui, deixa eu ver. Professor, qual é a página? Qual a página 26. Aí? 26. 26. Isso é só um exemplo, só para que vocês possam... Vou abrir o livro aqui rapidinho, deixa eu procurar. Opa, estou abrindo o livro. Estou abrindo outro livro aqui. Só um instantinho, vou abrir aqui o livro aqui só para que eu possa dar esse exemplo de como toda a história está interligada. Tá, deixa eu ver bem aqui. Professor, achei bem aqui um parágrafo. Achou? No início do século VI, disputas e conflitos com bizantinos e persas fizeram com que o reino de Axum começasse a enfraquecer. A partir do século VII, quando os muçulmanos passaram a consolidar seu poder na Península Arábica e a expandir seu domínio no norte da África, o reino foi conquistado pelos árabes. Pronto, muito bem. Tá bem aí, ó. Como toda a história está interligada. Que século foi? Século VII, não foi? Sim. Aí, século VII. Então, aonde é que o reino de Axum, na África, estava localizado? Na região ao norte, né? E aí, lá no século VII, o que nós temos? O fortalecimento do Império Islâmico, a expansão
da religião muçulmana. Então, os caras vão sair da Península Arábica, dominar o norte da África. E lá nós tínhamos o reino de Axum. Os caras dominam o reino de Axum no século VII depois de Cristo, e adivinha para onde eles vão migrar? Eles vão expandir-se para a região do Mar Mediterrâneo, chegando ali na Península Ibérica. Então, quando eu for explicar isso aí para vocês e falar, olha, lá no século VII, o reino de Axum foi dominado pelos muçulmanos, e adivinha o que estava acontecendo no século VII, no resto da Europa? Aí vocês vão lembrar, olha só que interessante, foi a partir daí que os caras foram para a Península Ibérica e depois os muçulmanos, né, que saíram ali da África, tentaram invadir o resto da Europa. Então, todos os fatos estão interligados. Bastam ali ter um pouco de organização, né, para poder compreender o que está acontecendo. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, isso aí foi só para a gente poder ter uma noção melhor de como todos os fatos estão conectados entre si. Então, voltando lá para o Renascimento, nós vamos ter a burguesia, tá? A burguesia ela vai ser importantíssima nessa mudança de postura social, tá? Mas não pensem vocês que todos os camponeses irão poder sair dos feudos de forma tranquila. Não, vamos ter algumas revoltas, né? Os franceses, principalmente a região da Gália, né? Alguns camponeses franceses irão se revoltar, principalmente ali em meados do século XIV, século XV, as Jacques-Cœurs, o Jacques-Cœur, né? Falando em francês, meu francês está tão bonito, Jacques-Cœur, né? Então vão ser movimentos, né, dos camponeses querendo sair dos feudos, né? Querendo se livrar dos seus senhores feudais. E aí, no século XIV, nós vamos ter a grande crise da Europa. Tá? O século XIV é marcado pela a crise do século XIV. Um momento para respirar, para poder falar da crise do século XIV. Ok. Crise do século XIV. A Idade Média está acabando. Haja vista que a Idade Média acaba no século XV. Então, no século XIV, meu amigo, nós já temos uma Europa o quê? Com problemas feudais, com uma nova classe social que são os burgueses. O renascimento das cidades. As cidades estão crescendo, cara, de forma assim, sabe, desenfreada. Principalmente na bacia do Mar Mediterrâneo, principalmente as cidades da região italiana, Gênova, Florença, Veneza. Por quê? Porque são mais próximas ali, né, do Mar Mediterrâneo, o fluxo do marítimo é melhor, mais próximo das fronteiras com o Oriente, né? E aí, quando chega no século XIV, parece que aquele século ali foi um século amaldiçoado, porque parece que tudo vai acontecer no século XIV. Primeiro, problemas... Vai que nem 2020. Tudo tá acontecendo esse ano. Pois é, né? Mais ou menos isso. Comparando... Ei, tio, Oi. é nessa época que aparece aquele Rei Sol, né? Não. É nessa época Então, que porque... tem não, acho que não tem nada a ver, né? porque... É porque ele tinha um 14, né? Eu não sei. Não. A peste negra. Vai aparecer a peste negra, tá? O Rei Sol... Parece que tava nas navegações. Não, tio, não tem nada a ver. Desculpa. Foi. Não demorou muito tempo nos anos, aí vieram pro Brasil. Eles estavam revoltados. Se acalma, calma. Vocês estão botando aí a carroça na frente dos bois, como o pessoal fala. Deixa eu primeiro explicar sobre Luís XIV. Luís XIV, ele não aparece agora, viu, Carolzinha? Ele vai aparecer apenas lá na Idade Moderna. E já em meados do século XVI, quando ele se torna o Rei Sol. E o 14 não tem nada a ver com o século, não. O 14 é o número... Sim, eu viajei, é porque tinha um 14 no nome. Pois é, ele é da dinastia de Valois.
Ele está mais lá na frente. Quando a gente for estudar absolutismo, né, nas próximas aulas eu vou estar falando do Luís, ok? Mas voltando agora para o século XIV. O século XIV nós vamos ter alguns problemas. O primeiro problema que temos no século XIV é o problema climático. Tá? Professor, Oi. o senhor está fazendo observação? Ainda não. Estou falando século por século. Terminei ali o século XI, aí falei sobre as cruzadas, terminei o século XIII, que foi o período em que durou as cruzadas, século XIII, renascimento comercial urbano, e agora o século XIV, a crise da Europa. Entendeu? Beleza? Então, ali no século XIV, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o primeiro problema na Europa, que vai ser o problema climático, tá? Pouco se fala sobre isso, mas é algo importante a se dizer. Foi um século muito complicado em termos de clima, né? Em algumas regiões na Europa houve escassez de chuva, enquanto em outras regiões há abundância de chuva. Tá? Os historiadores, né? E assim como os cientistas, eles indicam que algumas das variações climáticas que se deram foram resultados, né, de anos de mudança na vegetação da própria Europa. Né? Durante toda a Idade Média, a vegetação e as zonas de plantio da Europa foram muito afetadas pelo processo de ruralização e, posteriormente, pelo processo de extrema urbanização. Então, eles indicam que talvez, né, possivelmente, essa é uma explicação para essas alterações climáticas no século XIV. Tá? Então, muitas colheitas foram perdidas, enquanto outras, né, outros territórios não tiveram nem colheita, porque não tinha o solo fértil para o plantio. E outro fator do solo não fértil eram as técnicas agrícolas utilizadas durante toda a Idade Média. Eram técnicas muito rudimentares, né, que abusavam muito do solo, e depois de uma ou outra colheita, o solo já estava inapropriado para o plantio. Então, isso também vai colaborar muito para outro problema na Idade Média do século XIV, que é a escassez de alimentos. Então, juntamente com esse problema, nós temos a escassez de alimentos. Então, irá faltar alimentação, comida para a sociedade. Né? A sociedade europeia está passando por uma grande crise de abastecimento alimentício. Se isso não bastasse, nós temos mais dois problemas nesse século. Credo. Nós vamos ter a Guerra dos 100 Anos, tá? Conflito entre a França e a Inglaterra e a França. Essa guerra que é chamada de Guerra dos 100 Anos vai durar 112 anos. Tá? Claro que não vai ser uma guerra interrupta, ela vai ser uma guerra sazonal. O que é isso, professor? Feita durante alguns meses, dava uma trégua, aí irá continuar, dá uma trégua. Por isso ela vai se arrastar durante 100 anos. Durante 112 anos, foi? Foi. E aí a Guerra dos 100 Anos, ela vai ser a tentativa, tá? A tentativa de domínio, tá? De alguns territórios franceses pela Inglaterra e vice-versa, né? E a França querendo dominar também alguns territórios ingleses. Eu vou conversar um pouco mais sobre a Guerra dos 100 Anos, quando a gente for falar sobre a formação das monarquias absolutistas. Assunto muito difícil, diga-se de passagem, tá? Quando eu for falar um pouquinho sobre a formação da monarquia inglesa e francesa. Um dos melhores assuntos. Beijos. Aí eu vou falar sobre a formação. Eu retorno à Guerra dos 100 Anos, porque aí eu vou falar sobre a dinastia capetinja, né? Vou falar sobre a dinastia inglesa, né? A formação da dinastia, oh meu Deus, que me falha a memória agora, da dinastia de Henrique, né? De Henrique o Conquistador, enfim. E aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Guerra dos 100 Anos. Mas, em resumo, a Guerra dos 100 Anos resulta em uma guerra
entre as dinastias inglesas e as dinastias francesas por território. E tem um território ali, especificamente um território que é chamado de Normandia, tá? Que era um território que pertencia à Inglaterra, tá? Mas que no final da Guerra dos 100 Anos, no final da Idade Média, passa a pertencer à França. E hoje a Normandia, né, pertence à França. Então esse território era um feudo inglês, né? Começa como um feudo inglês ao longo da história, mas no final da Idade Média os franceses vão lá e dominam o feudo da Normandia, anexando a Normandia ao território da Gália, ao território francês. Então, a gente já sabe quem venceu a Guerra dos 100 Anos, a França, ok? Então, pelo menos isso, lembrem, tá? Quem vence a Guerra dos 100 Anos, quem irá vencer a Guerra dos 100 Anos são os franceses, tá? Os franceses irão vencer a Guerra dos 100 Anos, dominando o feudo da Normandia, o território da Normandia dos ingleses e anexando em seu território. E olha só que interessante, a Normandia foi palco para as tropas americanas na Segunda Guerra Mundial. Fica para outro capítulo, né? Mais precisamente para o terceiro ano isso aí. Mas é porque eu me lembrei novamente. Anos. Tá botando os burros na frente do cavalo. Os burros. Porque mais uma vez você percebe como a história está toda interligada, né? A Normandia, né? O dia D. Tipo a fila indiana, saca? Tipo, tudo começa aqui certinho. Pois é. Aí, tipo, temporada em temporada. Pois é, o Parece tipo assim que a história, ela parece um daqueles resumos que a gente faz no caderno, assim, que vai puxando. Pois aí, tipo, enquanto aqui tá acontecendo uma coisa, ali tá acontecendo outra, que vai puxando outra, quando no final sempre dá merda. Se for botar uma parede, todos os acontecimentos, vai ficar tipo um monte de linha ligada. Mas é isso mesmo. Sim, daquele tipo de assassinato, assim, aí tu puxa com uma linha vermelha, assim, tu puxa outra. Aí se a gente tivesse fazendo esse mapa aí de... Vai estar tudo emendado, chegar no final, tá aqui os dias de hoje, todo mundo em quarentena. Aí 2020, aí bota uma bomba assim. Mas e aí resumo 2020. Mas é mais ou menos isso. Se a gente fosse puxar essas linhas, né, a gente ia puxar ali a região da Normandia sendo dominado pelos franceses na Guerra dos 100 Anos, aí ia puxar uma linha gigantesca até chegar na Segunda Guerra Mundial. O dia D, Operação Overlord, né, os americanos invadindo a praia da Normandia, lutando contra os nazistas. Também teve o dia do Fico, né? Não tem? Mas o dia do Fico já é a história do Brasil. Tu já tá puxando a linha errada. Okay, mas enfim. Fico. E para finalizar já passando dessa linha pelo matodinho, Giovana. E indo para o século XIV, que Giovana já puxou a linha para o lado errado, temos aquela famosa peste negra, que todo mundo já ouviu falar, né? A peste negra, que ocorre através da contaminação das pessoas com a secreção ou, né, com o contato com os piolhos dos roedores. Oi? Roedor tem piolho. Meu Deus. Eu não sei. Essa doença, ela se deu por conta do saneamento básico na Europa, que estava bem... Justamente. Então, a peste negra, ela vai surgir ali no século... Ela vai surgir no século XIV por alguns fatores importantes. O primeiro fator, né, é a alta densidade urbana. Então, as cidades vão crescer de forma muito rápida e elas não têm um processo de saneamento básico, né? Então, nós vamos ter as cidades muito cheias, né? Nós não temos coleta de lixo, nós não tínhamos, né, um processo de higiene sanitária, né? Algo eficiente nas cidades, para vocês terem noção que naquele período, né, as fezes eram jogadas, né, ao relento, né? E isso vai atrair muitos ratos. Esses ratos, né, que irão passar a conviver, né, com as pessoas nas cidades, né? Tanto é que tem alguns historiadores que dizem que a quantidade de ratos no século XIV nas cidades da Europa medieval, a quantidade de ratos era tão grande quanto a quantidade de pessoas, né? Ou maior, 3 ratos para um habitante.
E de onde vem esses ratos? Esses ratos vão vir, Cada um tinha seu bichinho de estimação. os ratos vão Rapaz, mas vir, a quantidade de gente pegando leptospirose. Tu é doido, meu irmão. e o pior é que não era só isso, né? O pior é que os ratos, ao longo das viagens, né, que são feitas através do mar Mediterrâneo, Ficavam nos barcos. eles E, justamente... professor, inclusive, quem trouxe os ratos para cá foram os portugueses quando vieram nas grandes navegações, Sim, entendeu? sim. Não só os ratos, eles vão trazer barata, vão trazer uma série Esses bichos assim, Doença. E vou trazer eles também. nojentos. E tipo Pois assim, é. a peste Roubaram o nosso ouro, ainda trouxeram doença. foi a peste negra mesmo. Oi? Foi a peste bubônica, não é a mesma coisa, não? Não, não. Essa é a parte que eu vou explicar. Então, primeiro, sim, os ratos serão transportados através das embarcações vindos do Oriente, né? Ali irão infectar muitos marujos, né? Muitas pessoas que estão nas embarcações. Cada rato ele vai ter uma pulga, né? Uma espécie de piolho que ele passa para a pele das pessoas e transmite, né, a peste do rato, né, para o ser humano. Ok? Então não é diretamente a mordida do animal, não é a mordida do roedor, e sim a mordida do seu hospedeiro, que é essa pulga. É micro, é bem... Piolho. Justamente, é bem pequeno, né? Então, o piolho do rato, ele acaba, né, mordendo o ser humano. Então, a primeira fase da peste, o corpo da pessoa ficava escuro, né? Ficava uma pele como se tivesse queimada. Ai, Por isso, eles chamam de peste negra, tá? Então, essa era a primeira fase, entendeu? aí a gente já viu racismo também, né? Que era o processo da pele ficar escura, né? Como se ela tivesse queimada. Naquele processo, né, a doença estava se espalhando pelo corpo. Depois passava para as regiões pulmonares, tá? Então infectava o pulmão. E aí essa segunda fase do período da peste foi muito preocupante, foi muito complicada, porque através do espirro, né, através da tosse, as pessoas acabaram contaminando umas às outras. E aí, né, foi o momento do pico da peste no século XIV, 1370, se eu não me engano, 1375 foi o momento, né, do pico da doença, quando ela já estava afetando os pulmões das pessoas e as pessoas começaram a se contaminar por aproximação. E aí chega a última fase, que é justamente a fase em que a pessoa, né, não foi curada no primeiro momento e nem no segundo, e aí cria-se os bulgos, né, que eram feridas, né, do tamanho de uma laranja, cheia de pus, tá? E o corpo da pessoa ficava toda, né, necrosada, a carne começava a ficar putrificada, né? E o contato também da pessoa com aquele pus, com aquela ferida, acabava ocasionando a contaminação. Então, gente, 1/3 da população europeia, ao longo do século XIV, foi morta, né, dizimada pela peste negra, que é considerada até então a maior de todas as pandemias do mundo, pelo seu processo muito agressivo, né? Não era algo interno, também era algo externo, então era algo muito, muito tenso. Ok? Beleza? Mas enfim, vai acabar a nossa aula. Fala, João. Era uma doença contagiosa, não, né? Era tipo passada mesmo por causa dos ratos. Não, é como eu estou te falando, ela foi contagiosa através da infecção pulmonar. Entendeu? Do espirro, Isso. que é tipo uma gripe. É tipo uma gripe. Só que ela era muito mais, como podemos dizer, as reações que ela causava eram muito mais agressivas. Justamente. Ok? Beleza? Então, galera, vai cair aqui, tá? Eu me despeço de vocês. Na próxima aula, a gente termina esse conteúdo, só falta um século,
faça as observações, o resumo para a atividade domiciliar e a gente continua aí falando sobre a peste negra. Ok? Alguma dúvida? Não. Beleza? Então, Não, nas de boa. próximas aulas, termina a Idade Média do Ocidente, falta só o século XV, termino falar sobre a peste, os impactos da crise, o fim do feudalismo, e a gente já faz o resumo para a nossa atividade domiciliar e as nossas observações. Muito obrigado Semana que vem pela já é manhã prova. de hoje, tá? Fique com Deus, lembre-se que eu estou com saudade de todos vocês, e, por favor, se puder, fique em casa. Olha só que bonitinho. Aparecendo no microfone. Olha!